Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar mais um vídeo, mais uma aula explicativa, tá? É uma revisão sobre os conteúdos que a gente trabalhou nesses últimos dias e para uma avaliação que nós iremos fazer na próxima semana, tá? Primeira avaliação nossa da segunda unidade e tem tudo a ver com os conteúdos trabalhados que foi sobre função. Então, primeiro, entender o que é função, né? Função que é uma relação entre duas grandezas. O conceito de função ele está diretamente ligado com a relação existente entre dois conjuntos, onde os elementos de um conjunto eles têm que estar todos eles ligados a um outro conjunto em si, por meio de uma lei de formação de uma regra básica para essa função, tá? Uma função que é denominada, está destacada aí, f de a em b, é uma regra no qual cada elemento tem que ter seu correspondente. Se não houver todos esses correspondentes, ele deixa de ser uma função, tá? Sempre acompanhando o sentido da seta que o indica. Aqui nós temos alguns exemplos, né? De alguns diagramas sobre o que é função e o que não é função, tal qual vocês já fizeram nas atividades também no dia a dia de casa, tá? Então, nessa primeira relação de A em B, na primeira imagem, nós temos que os primeiros números aqui, todos eles têm uma seta que sai desses números. Então, o que determina ele ser uma função é de onde saem as setas, tá? Cada número desse primeiro conjunto aqui tem que sair uma seta deles. Esse que eu demarquei agora. Cada um deles tem que sair uma seta. Não importa onde vai chegar no outro conjunto, no outro diagrama, mas todos eles têm que sair uma seta. Portanto, o 2 tem uma seta em direção ao 0, o 3 em direção ao 1, o 4 em direção ao 2 e o 5 em direção ao 3. Então, todos do conjunto A estão ligados com um termo do conjunto B. Pode ser um termo repetido? Pode. Termo diferente? Também. Sem problema algum. Então, a gente pode dizer que esse primeiro aqui é uma função sim. Segunda figura, nós temos agora todos os termos, o 2, o 5, o 10 e o 20. Observe que todos eles saem uma seta. E todos eles, a seta vai na mesma direção que é o 0. Então, isso aqui é uma função? Sim, é uma função. Por quê? Mas todos não estão ligados para o mesmo número? Não tem problema. Como eu disse anteriormente, o que determina a função é o objeto de saída, ou seja, cada número da origem, cada número do domínio, que a gente chama de domínio, tem que sair uma seta dele. Para onde vai chegar, não importa. Então, ele tem que sair e chegar em um elemento do outro conjunto. É isso que ele vai determinar a função. Veja esses outros dois casos. O 1, o 2 e o 3, eles têm uma seta saindo deles em direção a B, tá? Porém, o 0, ele não teve. Como esse 0 aqui ele ficou sozinho e não tem nenhuma seta ligando ele do conjunto A para o conjunto B, faz com que ele não seja função, tá? Então, essa aqui não é função porque o 0 ficou sem ligação com o conjunto B. Já na última imagem, nós temos o 0, tem uma seta ligando para o outro 0. O 9 tem também sua imagem, o 4, uma seta que sai dele e vai até o 4. Então, o 4 é a imagem do 9 domínio. E aqui nós temos esse 4, onde dele saem duas setas em direção ao -2 e uma outra seta em direção a 2. Então,
mais de uma seta também faz com que ele não seja uma função. Então, esse 4 teve duas opções, né? Teve duas respostas. Você não pode ter duas respostas para um mesmo número. Quando a gente coloca que o 4 primeiro foi para o menos 2 e depois ele foi para o 2, isso significa que, ao realizar um cálculo, o 4 primeiro deu uma resposta 2. E depois você fez o mesmo número 4 com o mesmo cálculo e deu menos 2. Ou seja, não tem essa possibilidade, ok? Então, para fechar aqui e finalizar essa parte, identificar, para ser função, cada número do conjunto, do primeiro conjunto, tá? Em si, de onde saem as setas, cada um deles tem que ter uma resposta no conjunto da frente, tá bom? E o que determina se ele é função ou não função é o que a gente chama de lei de formação da função. A lei de formação nada mais é do que a fórmula, né? A regra. E aqui nós temos um probleminha para exemplificar, né? Em uma corrida de táxi, a bandeirada vale R$ 4,80 e cada quilômetro rodado vale R$ 4,20. Então, qual é a lei de formação dessa função? Bem, então nós temos aqui as seguintes informações. Que uma corrida de táxi, a bandeirada é R$ 4,80. Ou seja, a bandeirada é o valor fixo. Então, nesse tipo de situações, problemas, você tem que procurar sempre qual é o valor fixo, tá? O valor que, independente de qualquer coisa, vai ser cobrado de qualquer jeito. O que a gente chama de taxa, tá? É aquela taxa fixa, independente de qualquer situação, ela vai sempre acontecer. Então, a gente coloca assim, ó, y é igual. Outro item importante, tá? As leis de formação da função quase sempre são usadas o velho y e o x. Por quê? Por causa do plano cartesiano, que a gente é um tópico para os próximos assuntos de construção de gráfico, tá? Aí vocês vão entender melhor a relação desse y e desse x. Então, quando for fazer a lei de formação, tente colocar esse y e esse x, o que não quer dizer que somente eles são utilizados, tá? Pode ser qualquer letra também. Então, y é igual, ou seja, o y é o que a gente vai querer de resultado. É igual ao valor fixo, que é 4,80, mais a variável, o preço variável. O que é o preço variável? É aquilo que vai se modificar de acordo com a situação. Ou seja, no nosso problema, os 4,20, né? 4,20 vai multiplicar de acordo com o nosso x. Como assim? Quem vai ser o x da nossa questão? Cada quilômetro rodado. É o que a situação problema diz, né? Que será cobrado 4,20 por cada quilômetro rodado. Ou seja, o valor a ser pago será em função do quilômetro que você andar. Então, essa é a relação de função. O valor que você vai pagar será em função do tanto que você andar em quilometragem. Aí esse valor multiplica a 4,20 e o resultado soma-se a 4,80. Aí vem na letra B aqui, quanto se pagará em reais por uma corrida de 16 quilômetros? O que é que a gente vai fazer? Como o nosso x é o quilômetro, né? Nós vamos trocar o nosso x pelos 16, certo? X multiplicado para 16, dessa forma. Agora, o que é que vamos fazer? Vai multiplicar, eu vou adiantar aqui para vocês, tá? Vai multiplicar aqui, ó, porque é uma expressão, primeiro multiplica e depois soma. E o resultado aqui, ok? Vocês irão fazer essa multiplicação, somar, e à tarde, durante a aula, eu cobrarei de vocês quanto que ele irá pagar pela corrida dos 16 km, tá? À tarde, durante a aula, quero saber a resposta para a situação probleminha daqui. Aqui já está tudo básico, né? É só desenvolver o cálculo sem problema algum, certo? Bom,
Outra forma que pode acontecer é situação na forma de conjunto, tá? Você tem um conjunto, sejam conjuntos A e o conjunto B, determine. Aqui a gente vai explicar várias situações, tá? Primeiro, a relação, isso aqui significa relação R, né? Relação binária de A em B. A em B. Por que eu falo A em B? Por causa que nós temos a letra A e a seta está indo em direção ao B. Então, por isso que é de A em B. Ou seja, eu usarei os números do conjunto A para fazer o cálculo, tá? E eu procurarei a resposta em B, se houver. Ou seja, em outras palavras, o A aqui é o domínio, o B é o nosso contradomínio. Porque o A é o que a gente vai usar para fazer os cálculos, certo? E o B é onde estão as possíveis respostas, ok? E as respostas que a gente usar de A e calcular e encontrar em B, essas serão as imagens. Isso na base do nosso cálculo em si. Então vamos fazer essa parte das nossas relações, né? Então ele diz o seguinte, que nós temos uma relação de A e B tal que y é igual a x mais 5, ou seja, nós iremos pegar os valores daqui de A e somar eles com 5. Então assim nós teremos o primeiro valor de A é 0. Então, como ele coloca na relação que é mais 5, então vou ter 0 mais 5. Portanto, nossa primeira relação vai ser y igual a 5. Eu tenho esse 5 lá em B? Sim, eu tenho. Então, nós temos nosso primeiro resultado. Segunda parte. Se eu uso agora o 2 do A aqui, 2, então vou ter 2 no lugar do x mais 5. E a segunda parte do par ordenado, 2 mais 5 é igual a 7. Eu tenho esse 7 também em B? Tenho. E por último, eu vou usar ali o 4 do A e somar com o 5, que é o da nossa relação aqui binária. Então, y é igual a 9. Aí eu fiz as contas baseado com a nossa lei de formação da função. O que é que a gente vai fazer agora de posse dessas informações? A gente vai na letra B agora e representar essa relação em diagramas. Ou seja, eu vou colocar aqui o conjunto A, né? E colocar os termos desse conjunto A. Eu posso colocar a letra A na parte de cima ou na parte de baixo, tanto faz. Deixa eu primeiro fazer os números, porque depois você só representa aqui o diagrama. Então, 0, 2, 4, conjunto A. Conjunto A. Deixa eu colocar esse A do outro lado, que fica melhor para eu representar setas. E do outro lado, por sua vez, eu tenho o 3, eu tenho o 5, eu tenho o 7, eu tenho o 9 e eu tenho o 11, que é o nosso conjunto B. A letra B aqui, só para lembrar, ela está pedindo para a gente representar na forma de diagrama, né? Aí agora o que a gente vai fazer? Fazer uma relação entre eles, né? Quando nós usamos o valor 0, nós chegamos ao resultado 5. Então, nós temos 5, que é isso aqui. Quando nós usamos o 2 no lugar do x, obtivemos a resposta 7. Então, a relação aqui é 2 vai para o 7. E quando usamos o 4, obtivemos o resultado 9. Então, o nosso 4 aqui vai ligar para o 9 lá do outro lado. O que nos dá uma função de A em B, certo? Por que que é função? Porque todos os números aqui do conjunto A, o 0, 2 e o 4, tiveram respostas em B, tá? Que são as suas respectivas imagens, que é o 5, 7 e o 9, certo? Dessa maneira, em si, as questões. Agora, em letra C,
nós vamos colocar o domínio da função. Então, nós temos domínio f, né? Então, o domínio da função, como ela é uma função, nós temos o conjunto A, que é formado pelos números 0, 2 e o 4. 0, 2 e o 4. O contradomínio é tudo aquilo que estava na parte do outro conjunto, que é o conjunto B. Só para lembrar, o domínio é de onde saem as setas. De onde saem as setas é o domínio, certo? O contradomínio é onde está o conjunto B, as opções. Domínio de onde saem as setas e contradomínio as opções. Então, nós temos lá o 7, 9, 11. Eu acho que vai até o 13 também. Estou na dúvida aqui, né? Ou é 5, 7... É 5, 7, 9 e 11, né? 5 aqui. E não tem esse 13. Isso. E a imagem foram as respostas que a gente obteve lá com o cálculo. Ou, em outras palavras, onde as setas chegaram, né? A imagem da função é onde as setas chegam, tá? Onde a setinha chegou, nós temos a imagem, que é o resultado da conta, que foi 5 no primeiro caso. Depois nós tivemos o 2 mais 5, que foi 7. E depois o 4 mais 5, que foi 9, né? E aí nós temos a imagem da função. Portanto, o domínio da função são os valores que você usa para calcular ou de onde saem as setas. O contradomínio da função são as opções de respostas ou para onde as setas estão indo, o conjunto para onde as setas estão indo. Não quer dizer que serão usados todos, tá? São as opções de respostas. E a imagem são as respostas, são os resultados da conta, são onde as flechas estão chegando. Então, isso é a imagem da função, tá? Esse é um breve resumo do que a gente fez, né? Então, por hoje é só isso. Tenha uma ótima semana, estudem direitinho para a prova. E à tarde, durante a realização da aula, nós teremos explicações mais e tirar dúvidas de quem tiver das questões. Capriche na atividade de casa, tá ok?